mais claro tiver a responsabilidade, certo? E a penalidade. Quando eu falo penalidade, não necessariamente as consequências. penal. As consequências. Porque pode ser... E sobre o responsável, certo? Quanto mais claro estiver, é onde vai despertando a consciência e a necessidade da análise de risco. Para quem gosta de compliance, correto. Para quem trabalha com compliance, as empresas que precisam trabalhar, como indivíduo, eu acho mais complicado, assim como sociedade, que é a cultura. Mas a cultura empresarial, eu concordo com você. E eu concordo mais ainda. Essa é uma cultura que não vem de agora, da pandemia, é pré-pandemia. Essa questão do compliance, perceba nas empresas. Nós tínhamos quem mandava nas empresas há 10 anos atrás? O financeiro. Sim. Financeiro hoje representado em GRC, Governança, Risco e Compliance, em governança. O homem da governança, o poderoso da caneta pesada, era quem? Era o cara que assinava, que analisava os balanços, é aqui que vai o dinheiro. Quem manda hoje nas empresas? O advogado. Que faz o quê? O compliance. Pode ir para qualquer empresa. Nada sai de uma empresa sem a análise do jurídico. Por que aconteceu isso? Mudança radical. Bom, eu não acho que é o caso de se discutir isso, mas existe uma mudança já no corporativo e nas grandes corporações. Depois a gente pode ver esse assunto com mais profundidade, mas aí é que veio. Por isso que você tem razão nesse aspecto, porque já vinha de alguns anos uma adaptação, saindo do poder de um. Eu, lá nos meus sonhos de jovem, quando eu estava... há 10, 12 anos atrás, pensei, não, agora o próximo passo é o marketing, né? A gente estava vivendo a explosão da internet. Eu falei, vai ser o cara que manda na empresa, é o cara do marketing. Foi o advogado. E nós estamos ainda nessa fase de depuração das empresas. Existem questões tributárias. Basicamente é o seguinte, por que eles estão lá? Porque existe aí um histórico de engenharia, que o pessoal da governança inventou, lembra dos grandes mestres da engenharia tributária? Tem consequências. Alguns inventaram modelos que não eram conformes. Ou que a lei mudou, o risco mudou. Não que não, era conforme para aquele momento, mas a lei mudou e aí eu faço o quê com esse passivo? Eu negocio, eu boto advogado para cuidar disso. Então, dentro lá do topo das corporações, no mundo inteiro, tá? Isso não é questão de Brasil, no mundo inteiro, há uma busca de conformidade. Agora nós vamos caminhar ou retornar para o financeiro, ou nós vamos para um outro modelo. Não sei, honestamente, eu já não faço isso, mais. Na linha de compliance, hoje nós já temos a certificação de compliance. Exatamente. Certo. Que tem uma importância dentro do quadro do risco como um todo da empresa. É a base. Ele não é o único, mas ele é a Vamos base. dizer, sem compliance não existe análise de risco. Na verdade, você tem aquela história, sem compliance não existe análise de risco. Ponto. É a condição matemática, né? Necessária, mas insuficiente para cuidar do risco. Então, compliance é a condição necessária, mas insuficiente para cuidar do risco. Agora, Sérgio, a gente sabe que você participa do grupo de estudo da ISO 31000, né? E através da BNT aqui no Brasil, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Qual tem sido a contribuição brasileira para a norma ISO, que tem o correspondente no Brasil, a tradução para o Brasil? Qual é a contribuição que o Brasil tem oferecido de suas experiências para a ISO? Quem poderia responder mais é o nosso coordenador lá, que está no Rio de Janeiro, né? O presidente da Módulo Sistemas. Ele tem feito um trabalho muito bacana. E me desculpe a minha memória aqui, que eu estou olhando a cara dele e não consigo lembrar o nome, mas tudo bem, daqui a pouco a gente bota aí nos créditos. Quem é? Eu estou tentando lembrar o nome dele e não consigo, mas o que acontece é o seguinte, vamos dizer assim, o grupo trabalhou bastante. E o que eu diria, não sei se a gente contribui muito para fora do Brasil, a gente contribui sim, porque a gente tem algumas coisas a gente tem tratado, mas é muito mais no sentido realmente da promoção, de estar equalizado com as demandas do mundo. Quando o Brasil quer se inserir, eu acho que é um pouco disso, né? Por que a gente contribui? A sensação que eu tenho é que o Brasil começa a ser reconhecido como um lugar que se pode, já que não se dá para ter muito compliance, porque muda a regra todo dia, tem uma lei nova todo dia, então não dá para estar compliance quase nunca, vamos pelo menos tentar nos ajustarmos aos níveis de riscos percebidos por cada um. Né? Eu sinto que essa eu acho que talvez seja a grande contribuição. A grande contribuição se trabalha
os mínimos a serem atendidos, independentemente da ação do judiciário. Né? Adote isto e não espere que haja uma ação judiciária aqui para fazer... Aí você disse uma coisa que realmente o pessoal começa a incorporar, que eu respondo essa questão, a autorregulação. E você vê que essa cultura não partiu das empresas. É muito interessante. Quem está partindo com essa iniciativa, em várias frentes, eu vou dizer na área que eu atuo, do operador econômico autorizado, que é uma... fiz o meu doutorado na certificação disso, estou trabalhando em cima desse modelo, que a própria Receita Federal, para certificar um operador, ela pede que você declarar o quanto você faz de monitoramento do seu gerenciamento de risco. Mostre para a gente, qual é o teu modelo? Ela não diz qual é, ela diz, está aqui a norma ISO 31000, está aqui algumas coisas que a gente acha importante que você faça auditoria. Agora, faça o seu manual. Faça o seu manual. E aí todo mundo esperando ela mandar. Tá super engraçado, porque não estamos falando de empresa pequena, estamos falando das maiores exportadoras e importadoras brasileiras. Todo mundo com a mãozinha levantada assim, esperando uma ordem. A fórmula do bolo. Eu falei, não é possível que eles não vão aproveitar e botar a mãozinha e dizer, é meu. Não. Fica todo mundo esperando o compliance. Não vai ter nunca. Ou tira a mãozinha e bota a mãozinha para trabalhar e cria o teu modelo, né? E aí vem uma grande oportunidade, que é a pergunta que você me fez no início, né? Começamos pela análise para chegar algum dia no gerenciamento. As pessoas vão ter que assumir isso como função. Outras iniciativas, por exemplo, eu acho que daí das empresas, na área de governança, que tem um núcleo de gestão de risco, coordenado, inclusive, estava sendo coordenado com o Ricardo Lemos, lá no IBGC. Então, você também, na área de governança corporativa, a palavra risco, o conceito de risco está lá presente, está sendo discutido, né? Criando-se manuais, procedimentos para a área corporativa. Isso, se a gente chegou no board das empresas, isso vai se decantando nos programas de gerenciamento, nos planos de todas as áreas, desde a área de proteção de combate a incêndio, transporte, produção, todas as áreas vão se contaminando com essa cultura. Ela vai procurando saber. Recentemente, vamos pegar uma que saiu agora, a norma de segurança do trabalho. Não tem aí você não tem que fazer um plano de gerenciamento de riscos ocupacionais, que todo mundo está vendendo curso, está um festival, né? Vamos fazer matriz de risco, mapeamento de risco. Pena que só tem, as matrizes continuam ainda com 2 vértices, e risco, como ele é dinâmico, ele tem que ter no mínimo 3. Tudo bem, saímos da inércia, mas estamos longe de chegar onde precisamos. Né? É isso. Muito bem. Se você está gostando, fique com a gente. Tá? Nós vamos para um pequeno intervalo e já damos sequência nesse papo com o Sérgio. Tá? Até já.